Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, agradecendo profundamente por esta oportunidade de nos aprofundarmos um pouquinho mais no livro Nosso Lar, de André Luiz. E o tema de hoje é o capítulo 17, que tem por título Em Casa de Lísias. E nós ficamos meio encaficados, meu Deus do céu, o que eu vou fazer uma palestra sobre a Casa de Lísias? Mas deu para desenvolver bem, né? As abordagens seriam estudar, trabalhar, ajudar. E o título, Intervalo entre as Encarnações. Um pouco antes, num capítulo anterior, nós temos algumas informações que nós gostaríamos de rever aqui. São, na realidade, 3 momentos meio importantes que nós gostaríamos de rever. Num deles, a mãe de André Luiz afirma, devido à grande emoção que André estava apresentando em relação à visita da sua mãe, ela diz: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Como assim, né? E, na realidade, esse alerta é para a alegria excessiva que, de acordo com June Gruber, professora de psicologia da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, afirma que na hora errada e no lugar errado, ela pode levar a resultados indesejados. Em muitos casos, essa alegria excessiva pode se tornar um problema psicológico sério, né? E o segundo aspecto é o alerta que a mãe faz a André pelo fato de, logo após ele ter demonstrado essa euforia em reencontrar a mãe, ele se atira no colo dela e começa a fazer uma porção de queixas. E o que ela diz? André, não é confortável nós ficarmos nos queixando. Então, ela chama atenção para esses quadros de queixas, e não é só ela. O Emmanuel, numa mensagem que tem por título Queixas, afirma o seguinte: a queixa nunca resolveu o problema de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume do tempo perdido. É outra lição importante para nós. A mãe de André também traz notícias do pai de André e das irmãs do André, que estavam em situação bem pior do que a dela. Aliás, ela já estava em níveis superiores, onde ela trabalhava, e pedia muito pelos seus familiares, né? Então, André fica muito curioso para saber mais notícias, não só dos seus familiares que haviam partido antes dele, como também dos familiares que ainda estavam encarnados. Mas a mãe não lhe faz nenhuma revelação. Mas um alerta para nós, que às vezes queremos saber algumas coisas, às vezes nós não estamos preparados para revelações, né? Então, no capítulo 17, nós vamos encontrar as seguintes informações. Após alguns dias da visita materna, André é chamado por Clarencio, que autoriza a ele fazer observações nos diversos setores dos serviços de Nosso Lar, com exceção dos ministérios de natureza superior. O médico que havia tratado de André, o senhor Henrique de Luna, dá por terminado o tratamento de André e o libera do lugar do complexo hospitalar onde ele estava. Então, agora você pode ir. E ele se vê momentaneamente sem teto. E nesse momento é que Lísias o convida para habitar a sua casa, né? Então, Clarencio oferece um documento para o André, que com esse documento ele poderia ingressar nos ministérios da regeneração,
do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante 1 ano. E Clarencio pede a ele que faça observações e que aprenda o que puder nesse ano, e que depois ele seria avaliado, para saber o que foi que ele aprendeu, para poder ser encaminhado para novos trabalhos. Diz o Clarencio, o interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. E o nosso querido doutor Hernani Guimarães Andrade, um cientista brasileiro, dá o nome de intermissão ao espaço, o intervalo entre as encarnações, né? Intermissão. E a alma, no intervalo das encarnações, foi definida por Allan Kardec como espírito errante. Então, alma, espírito encarnado. Espírito errante, desencarnado. Aliás, o verdadeiro, né? A verdadeira vida está no astral. Esses intervalos entre as encarnações podem durar entre algumas horas até alguns milhares de anos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado da erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas nunca é perpétuo, porque sempre aquele espírito deverá voltar para enfrentar novas encarnações e demonstrar o que aprendeu, né? No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar nas questões 224A e B as seguintes informações. Essa duração é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição, então nós vamos voltar a isso, que Deus lhes inflige. Outros pedem para que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. A erraticidade não é por si só um sinal de inferioridade, porque há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, como nós já vimos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. E os espíritos errantes não têm liberdade para visitar todos os mundos. Eles têm uma liberdade relativa para visitar mundos inferiores ao seu, para permanecer em mundos iguais aos seus, ou para eventualmente visitar mundos superiores, mas como visitantes apenas, para que tenham uma vontade maior de se transformarem, de evoluírem, para poder habitar esses mundos superiores. Na erraticidade, o espírito descortina, de um lado, todas as suas experiências passadas, e de outro, o que lhe está prometido para o futuro, dependendo da sua vontade de se modificar. Vamos ver que essa recordação do passado também não se dá imediatamente, ela vem aos poucos, porque não estamos preparados para receber todas as informações do nosso passado. Então, o próprio plano espiritual vai depositando pouco a pouco aquilo que nós podemos, vamos chamar assim, digerir, para que nós possamos nos modificar. E como é que fica o corpo espiritual, o psicossoma, depois da nossa morte? De um modo geral, os centros vitais permanecem com as mesmas funções, com exceção do centro gástrico e do genésico. Por que o centro gástrico? Porque a alimentação no plano espiritual é bem diferente da nossa alimentação. Nossa alimentação aqui é muito mais pesada, a alimentação no plano espiritual é mais fluida. Então, o centro gástrico não precisa ter a mesma função que tem enquanto nós estamos encarnados. E o centro genésico é óbvio, né, que também sofre modificações, porque vai haver uma sublimação do amor carnal, né? As almas se encontram por afinidades e ambas reconstroem coisas já num patamar mais elevado do relacionamento.
Quais são as ocupações dos espíritos errantes? Na Revista Espírita, de junho de 1861, o espírito Marcilac diz o seguinte: não creias que o tédio possa atingir o ser que não vive senão pelo espírito, e cujas faculdades tendem para um objetivo que sabe distante, mas certo. O tédio não resulta senão do vazio da alma e da esterilidade do pensamento. Nós aqui contamos o nosso tempo de uma maneira mais pesada que os espíritos superiores. Para um espírito puro, o tempo passa muito mais depressa do que o nosso aqui. Nas questões a seguir do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as seguintes informações. Questão 225. Há espíritos errantes de todos os graus. 227. Como se instruem os espíritos errantes? Eles estudam o passado e procuram meios para se elevarem. Vêm, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhe dá ideias que antes eles não tinham. Então, é realmente possível progredir na erraticidade. E a questão 230 diz exatamente isso. O espírito pode se melhorar muito na erraticidade, desde que ele tenha vontade e desejo de se melhorar. Mas depois ele tem que colocar em prática aquilo que ele aprendeu. E isso ele o faz quando reencarna. Então, ele traz para a Terra todo o aprendizado que realizou na erraticidade. Já falamos isso, 232. Eles não podem ir a todos os mundos. Podem ir a um mundo superior como estrangeiro, para incentivar a sua elevação. E agora vamos falar um pouquinho da casa de Lísias, né? Ele é recebido lá na casa de Lísias por Dona Laura, que é a mãe de Lísias. Ela não mora na mesma casa que Lísias, mas ela está lá para recepcionar André Luiz. O que ele observa lá? A presença de objetos muito semelhantes aos que nós temos aqui. Observa quadros, mas não são quadros quaisquer. Tem sublime significação espiritual esses quadros. Tem um piano de notáveis proporções. E sobre esse piano, uma harpa. Como assim uma harpa? Nós já não tínhamos aprendido que no plano espiritual não tem nenhum anjo tocando harpa? Como é que nós vamos encontrar a harpa agora em nosso lar, não é mesmo? Aí Dona Laura explica que essa harpa é tocada por embaixadores da harmonia do Ministério da Elevação. Imaginem a qualidade da música que vai emanar dessa harpa, tocada por embaixadores da harmonia do Ministério da Elevação. E ela adverte que nós precisamos criar condições de audição espiritual para poder aproveitar essa música. Não é de qualquer jeito que a gente vai aproveitar. Há livros também na casa de Lísias. Esses livros estão sendo oferecidos para André para que ele se esclareça. E a Dona Laura informa que os escritores de má fé, aqueles que produzem uma literatura baixa, uma literatura ralé, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Agora tem uma informação muito interessante, né? As instalações da sala de banho, André Luiz diz que ficou maravilhado. O que será que tem de maravilhoso numa casa de banho, né? O que será que ele encontrou lá, sabendo que todas as dependências da casa são abastecidas pela água do Rio Azul. Mas numa casa de banho, o que será que tem de maravilhoso? Será que tem uma jacuzzi, uma coisa assim parecida? Não é? Não sei, não sabemos dizer. Também não informaram a gente o que é que tinha de tão espetacular assim.
Diz ele que é tudo muito simples e muito confortável, até que então Dona Laura convida todos para fazerem uma oração. Eles se reúnem ao redor de uma mesa, com pensamentos elevados. Surge ao fundo um quadro prodigioso da governadoria, que ele já havia contemplado antes, e aparece também o coração azul, que vocês poderão encontrar a descrição no capítulo 2 de Nosso Lar. E ele se sentiu elevado, ele sentiu que ele se ajoelhava em espírito, comunicando o seu templo interior com aquele momento de oração. E aparece, então, nesse momento também, um grande aparelho de onde sai uma música ajudando a elevação. E nós pensamos, como terá sido esse aparelho, né? De onde, como é que ele capta a música? Eu disse, não, o nosso aparelho que capta a música de qualquer lugar, imagine no plano espiritual, que é muito adiantado, muito mais adiantado que o nosso, né? E nós vamos voltar, então, agora, saindo da casa de Lísias, fazendo uma imersão de novo nas questões 224A e B do Livro dos Espíritos, porque diz o seguinte: os espíritos sabem perfeitamente o que sabem, e a duração do tempo em erraticidade pode ser para alguns uma punição que Deus lhes inflige. A redação do Momento Espírita de São José do Rio Preto, em 19 de janeiro de 2019, faz as seguintes considerações, em relação à punição, né? A ordem cósmica é perfeita e ninguém consegue burlar seus imperativos. Não há como negar que os homens erram em sua imperfeição. Às vezes, utilizam a liberdade de modo infeliz e causam dores na vida do próximo. Mas absolutamente ninguém se furta a assumir as consequências de todos os seus atos. As ações dignas se convertem em bênçãos de luzes. Desafios vencidos com coragem e dignidade abrem portas para fases mais ricas da existência imortal. O mesmo se dá em relação aos equívocos, apenas com outra conotação. Contrariamente ao que se pensa, o propósito da lei divina não é punir. Ela objetiva educar, corrigir e levar o faltoso à reparação. A dor, como um resultado do equívoco, é apanágio de quem se nega a retificar o que fez. É uma regalia de quem se nega a retificar o que fez. Então, a dor vem como auxiliar. Isso não implica que reparar seja um processo fácil, não é. E tudo depende da gravidade e dos desdobramentos do ato praticado. É preciso prestar muita atenção na influência que nós exercemos sobre o nosso semelhante. Nunca se sabe o quanto os nossos próprios atos, exemplos e palavras podem ser impactantes. Quem se faz instrumento do mal lança algo em direção ao futuro. E o único modo de impedir o retorno na forma de aflições é se dispor rapidamente a reparar. Uma vez consciente do equívoco, impõe-se assumir corajosamente as consequências. Não adianta nós ficarmos nos lamentando. Vamos usar essa energia para reparar e não para ficar em lamentação. Providências nobres, voltadas à reconstrução da harmonia, constituem o amor que cobre a multidão de pecados no dizer evangélico. Tendo em mente a perfeição da ordem cósmica, não há razão para se angustiar com as aparentes injustiças do mundo. Certamente, convém agir para que elas sejam minoradas e o mal gradualmente se extinga.
Contudo, tal se pode dar em regime de tranquilidade e confiança em Deus. Afinal, se cada um é livre para fazer o que deseja, a lei cuida de todos. Pense nisso. Sim, pensemos nisso e voltemos os nossos olhos para aquilo que fazemos, sentimos e pensamos. Se o livro Nosso Lar nos permite tantas reflexões, não sejamos nós os filhos ingratos que desprezam as lições que o Pai permite cheguem até nós, por misericórdia, por nos amar, não para nos punir. Estudar, trabalhar, ajudar é o subtítulo da nossa reflexão. Instruindo-nos, trabalharemos melhor. E, como consequência, poderemos nos aliar àqueles que fazem do auxílio ao próximo sua meta, seu propósito de vida. Que assim seja. Muito obrigada.